Opa! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas! Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 14 de setembro de 2023 e começa agora o episódio sobre o show número 326, eu acho, que acabou de acontecer em Campinas. Fiz a abertura pro Fábio Rabin. E foi um show bem legal, hein, mano? Eu vi o áudio aqui agora. Aconteceu um bagulho hoje que eu tirei o gostinho de derrota que eu tava ontem. Que ontem eu me preparei pra fazer uma coisa, chegou lá, eu falei, quer saber? Vou fazer essa aqui que eu já tô mais acostumado. E aí hoje não, eu falei, não, eu vou fazer, eu quero fazer sem ser online. Não vou falar que eu faço piada com um tema aleatório, vou começar com essa piada aqui, vou fazer essa, o link pra eu mudar de assunto vai ser esse. Mano, fiz tudo certinho. E aí chegou lá, eu fiz exatamente a ordem que eu fiz, que eu queria, que eu escrevi, né? Que eu separei pra fazer. E aí eu fiquei contente com isso, entendeu? Porque é uma vitória pessoal que ninguém que tava ali percebeu além de mim. Mas pra mim foi importante isso daí. Eu ir e testar, inclusive, teve o texto que eu já fiz só uma vez. Mano, eu tô com alguma coisa na minha cabeça falando que eu já fiz esse texto mais de uma vez. Eu já fiz sim, onde é que foi a outra vez? Porque falou... Não, foi acho que eu fiz uma vez só mesmo. Foi só uma vez. E aí funcionou na primeira vez, agora não funcionou de novo. Então eu acho que eu já fiz outra vez sim, hein? Enfim, é o texto do pedreiro lá que bateu no meu carro. E aí não entrou, mas entrou. Sabe quando, tipo, dá umas risadinhas? Inclusive, eu tava vendo agora o áudio. Mesmo não fazendo um onliner, eu tô com um PPM, punch por minuto. Será que existe isso? Tá bem bom. Falta força nos punch, mas a velocidade dos punch tá bom, viu? Acabei de ouvir o áudio e eu percebi isso. Falei, caralho, tá dando várias risadinhas assim, ó, no meio do show. E aí, mas eu gosto das piadas. Inclusive eu percebi isso. Mano, sabe um bagulho que eu percebi hoje? Que tem uma piada que costumava entrar e agora não entra mais. Que é quando eu falo assim, vê se vocês... Vou tentar repetir igualzinho eu falei. E aí ver o que pode estar dando de errado, que essa piada antes entrava e agora não entra mais. Eu falo o seguinte, que eu moro... A piada, na verdade a piada vai vir mais pra frente, mas eu gosto inclusive por isso, porque tem uma piadinha no meio e aí ajuda a deixar a última piada mais forte e tal, e não fica tanto tempo sem risada, né? Mas basicamente eu falo o seguinte, que eu morava em Morata em casa, e aí agora eu mudei pra Cajamar e tem uns bagulho no condomínio que não tinha em casa. Não sei se tem onde vocês moram, chama regras. Aí essa piada, ela geralmente não entrava muito forte, mas é só uma preparaçãozinha. Mas hoje essa entrou melhor do que a outra que eu vou cantar agora, que é essa que não tá entrando. E aí eu falava assim, mano, CDHU pode ser na Suécia, vai ser uma bosta. Aí essa também deu uma risadinha boa, que também é uma piadinha, né? O CDHU pode ser na Suécia, no CDHU vai ser uma bosta. Imagina o de Morato. Aí as pessoas dão uma risadinha. Aí a piada que entrava e não entra mais é essa. Que aí eu falo assim, lá no meu prédio, não, vou falar igual eu falei. Mano, lá tinha uma regra só: não conta nada pra polícia. Só isso. E aí essa não tá entrando. Acho que não entrou ontem e não entrou hoje de novo. Tem alguma coisa que eu tô falando errado, não sei. Preciso ouvir o áudio de novo, focar nessa piada, ver se eu consigo consertar ela, porque não funciona mais. Aí depois o resto até que entra, mas essa parte aí... mas então se tiver alguma ideia aí, me manda. E outra coisa, é muito bom ter esse podcast aqui, porque além de eu gravar os bagulho que eu penso, que eu boto pra fora e depois dá pra levar pro palco, os ouvintes me ajudam também. Então quando eu fiz a piada do pedreiro,
Quando eu fiz, na verdade, quando eu contei aqui, né, do caso que bateram no meu carro, eu falei assim, puta, eu briguei 3 vezes na escola, e 2 vezes foi com menina. Falei um bagulho assim. E na minha cabeça, nem era piada isso, porque é verdade mesmo. Eu sei que é vergonhoso, mas em minha defesa, primeiro eu tava no primário, então naquela época, menino e menina era tudo igual, né? Não tinha essa separação. Então realmente eu briguei com menina, e aí eu contei isso aqui, né? E na minha cabeça, tipo assim, passou batido. E aí um ouvinte, o Alvimar, pegou e falou assim, no dia que você contou lá, você falou disso aqui, eu acho que é engraçado, hein? Aí hoje eu coloquei, realmente, eu acho que hoje foi a piada mais forte do set, quando eu falei isso. Quando eu falei, porra, briguei 2 vezes no primário. Você brigou 3 vezes no primário. Aí as pessoas... E foi no primário, aí as pessoas deram risada. Aí eu falei, perdeu 2. Aí as pessoas deram risada de novo. E eu falei, e 2 foi com menina. Aí essa foi a mais alta do bagulho. Então é muito bom ter o podcast e o feedback, né, da galera. Então acho que sobre o show era isso. Foi um show bem legal, mais uma vez. Muito foda. Mano, tá no camarim lá trocando ideia com o Fábio Rabin, tá ligado? É muito foda isso. Muito louco. Então, e tô há 5 anos na comédia, né? Então imagina o que daqui 5 anos eu vou estar vivendo, que eu vou falar, caralho, que muito louco, eu nunca imaginava. 5 anos atrás eu tava gravando o podcast. Você sabia também que esse podcast é o único podcast da humanidade que é gravado em 100 km por hora? Você achou que eu ia falar 100 MHz, alguma coisa assim? Não, 100 km por hora. Porque eu gravo sempre na Anhanguera, então eu sempre gravo a 100 km por hora. E é o único. Você pode procurar e não vai achar. Então isso aqui é exclusivo. Põe na tela que dá trabalho fazer isso aqui. Então é isso. Sobre o show era isso. Agora vamos devanear. Eu tava lembrando esses dias, ontem, eu tomando banho. Sempre que eu lembrei disso. Mas eu lembrei, e é meio com a memória, que eu era tão pequeno, que meio que deu uma fugida da minha cabeça assim. Mas ontem eu lembrei que eu tinha dente podre quando eu era criança. Quando eu era pequeno, eu tinha os dentes da frente podre. E hoje em dia, e tipo assim, eu sofria um pouco de bullying, mas era pouco, porque tinha mais 7 crianças na rua com dente podre. Era normal, falar assim, tá com os dentes podres. Falar, normal, já cai e nasce outro. E era isso, não tinha dentista pra criança. Pra criança pobre, né? Não tinha. Então, fala, tá com um dente podre. Falou, tá bom, só esperar. E aí, realmente, esperou, cresceu os dentes normal no lugar e pronto. Mas eu tinha os dentes pretão, mano. E aí, dente de leite, todo mundo tem dente de leite. O meu coalhou, tá ligado? Porque o bagulho, mano, pensa no dente zoado que eu tinha. E eu acho que nem tem foto dessa época. Eu queria ver uma foto dessa época. Acho que eu nem sorria. Será que eu sorria? Eu não lembro. Acho que eu também não ligava não, viu? Eu andava pelado na rua, caralho. Caralho, será que eu era pobre ou era... Não lembro se meus amigos também andavam pelado. Tá aí, fiquei na dúvida agora. Mas eu lembro que eu andava pelado por aí. Eu já contei a história aqui, né? Que a primeira cueca que eu fui vestir na minha vida foi quando eu entrei na escola e vi o Abraão puxando a cueca do Lucas. Puxando a calça, abaixando as calças, sabe? Não puxando a cueca, abaixando as calças. E aí o Abraão baixou as calças e falou... O Lucas falou, otário, eu tô de cueca. Quer dizer, não falou isso, mas... Entendeu? Não foi vergonhoso, porque ele tá de cueca. E aí eu pensei... é pra isso que serve a cueca. Se minha mãe tivesse falado... Olha, vamos puxar sua calça, sua bermuda. E aí se você tiver de cueca, ninguém vai ver seu piu-piu. Eu tinha falado, isso sim é um argumento. Agora usar cueca só por usar, eu não vou usar. Não tem porquê. Aí depois desse dia eu cheguei em casa e falei, mãe, compra a cueca pra mim. Ela falou, você tem cueca, você só não usa. Eu falei, então me mostra onde tá. E aí ela me mostrou. E aí depois desse dia pra cá, nunca mais eu andei sem cueca, senhoras e senhores. É isso, tô de cueca agora. Tô falando com vocês de cueca. Por baixo da calça, eu não tô de cueca. Ia ser bem estranho eu estar dirigindo de cueca também, né? Vocês também têm uma imaginação do caralho, hein? Então, só queria lembrar disso aí do dente podre, que hoje em dia as crianças não tem mais, né? Sabia que não tem piolho mais? Piolho tá em extinção, piolho e vagalume. Vocês acreditam? Entrou em extinção. Porque as crianças agora não brincam mais junto.
Aí os piolhos morreu de fome. Você tem noção que a gente extinguiu o piolho? Na verdade, eu acho que em lugar pobre talvez tenha. Será que os lugares que eu tô evoluiu e aí eu não vejo mais criança com ouvido falar de piolho? Mas no lugar que agora é pobre, do nível que era pobre Morato quando eu... Será? Não sei. Eu vou até parar por aqui que eu tô viajando já, né? Mas é isso, não tem mais piolho, não tem mais dente podre. Agora as crianças tudo com sorriso. A criança bota aparelho no dente de leite. Dinheiro, acho que não é possível. Será que já meteram essa? Um aparelho no dente de leite? Nossa, aí tem que tomar 3 tapas na cara um pai desse. Acho que não deve ter, não. Mas enfim, isso aí aconteceu mesmo. E aí eu lembro também que quando o meu dente era podre, aí caiu, né? Falei, porra, até agora sim, cara. Agora vai nascer uns dentes top. Aí a mãe falou assim, se você não escovar o dente, vai ficar podre. E agora não nasce outro não, viu, trouxa? Aí eu comecei a usar cueca e escovar o dente nessa época aí. Mas é isso. Eu sobre dente podre era isso. E me conta aí, você já teve dente podre? Se você não teve, você conheceu alguém que teve, não foi? Ou era só? Será que em Morato rolou alguma coisa? Eu não sei, eu lembro que na escola, agora eu não sei se tem ainda, mas dava flúor, jogava flúor na boca das crianças, nós fazia bochecha de flúor, fazia uma fila e ia chuchando flúor na boca das crianças. De tanto que tinha dente podre. Falei, esses remelentes não vai escovar o dente não, vamos tacar flúor na boca deles. Acho que agora nem tem mais flúor, acho que flúor faz algum mal, se eu não me engano. Depois pesquisa aí, eu acho que foi banido o flúor das pastas de dente, porque acho que tem algum problema. E nós fazia fila. É tipo amianto. Flúor agora é tipo amianto. E nós, imagina, tem uma fila e aí amianto na boca das pessoas. Doideira, né? Então, sobre dente podre era isso, eu queria aproveitar que amanhã eu tenho show e eu podia deixar pauta pro podcast de amanhã, mas eu não quero ser preguiçoso. Então, tudo que eu lembro eu vou falando aqui e foda-se. Eu queria falar o seguinte: o pai de um funcionário que trabalha comigo lá, que é da minha equipe, que eu sou gestor dele. Quem diria, hein? Quem diria que eu sou gestor de alguém? Mas enfim, ele é meu subordinado. E o pai dele teve um AVC, sabe? E aí, não vou fazer piada com o AVC do pai dele não, tá? Pode ficar tranquilo aí. Você tá com medo disso, pode respirar em paz que eu não vou fazer isso. Mas quando vem um mais, sempre vem alguma merda, né? Não, mas não é piada com o pai dele não, realmente. Mas é que eu acho curioso o seguinte: quando alguém tem AVC ou alguma outra doença, tá ligado? Algum velho tem algum tipo de BO assim que tipo, quebra o fêmur, alguma coisa assim, a pessoa sempre fala assim: puta, e pior que ele era mó ativo, fazia pra cima e pra baixo, mano, puta, ele vai e agora não pode mais andar, quebrou o fêmur. Nossa, minha avó era mó ativa, mano, andava pra cima e pra baixo e aí quebrou o fêmur, agora tadinha, tá na cama, sabe? Sempre falam isso. E eu nunca ouvi ninguém falar assim: nossa, ainda bem que ela já era mó mortona, hein? Quebrou o fêmur, agora não mudou nada, ela já vivia sentada no sofá. Entendeu? Será que a pessoa que é assim não quebra o fêmur? Às vezes é isso, né? A pessoa ativa pra caralho, fica pra cima e pra baixo resolvendo o BO, aí dá AVC. Às vezes o segredo pra não ter AVC é você já, entendeu? Você meio que faz a vegetação induzida, entendeu? Você já fica como se tivesse tido. Você engana, você hackeia a natureza, porque você fica pra cima e pra baixo, o cérebro fica usando, acaba estourando ali uma veinha e lascando você, né? Às vezes, eu não tô falando que eu tô certo, eu tô errado, entendeu? Isso aqui é só suposições pra você pensar. Isso aqui eu tô querendo que você pense, não que você faça o que eu faço, o que eu digo. Eu quero que você pense e critique e veja se não é verdade. Toda vez que alguma véia quebra o fêmur, falam isso. E aí o fêmur é mais ainda. Porque você concorda que uma pessoa sentada assistindo o Ratinho não vai quebrar o fêmur? Então às vezes o segredo é esse. Por isso que você sempre ouve a pessoa quando tem algum BO, ele sempre fala isso. Tá vendo? Mano, você vê, né, que a resposta
das questões da vida, ela tá aí. Você só precisa refletir um pouco melhor nas coisas. Que você acaba encontrando tudo, né? Todas as respostas, elas já estão na pergunta. Não sei o que eu quis dizer também com isso. Acho que eu acabei até me perdendo aqui no raciocínio, né? Mas acho que era isso, né? Eu tenho ainda uns 3 minutos até chegar em casa e eu queria falar um outro assunto. Que aqui é uma fábrica de assunto, meu amigo. Isso aqui, ó, mente fértil, pensamento sã. Deus no pé, coração na mão. Entendeu? Então vamos falar aqui de outro assunto, que é o quê? Eu passei agora em frente de uma estética automotiva. Vocês já viram isso? Agora virou moda. Estética automotiva. Os lava rápido, eles já estão cobrando caro já. Mas a estética automotiva, meu amigo, esse dia eu vi um vídeo e o cara falou assim, mais de R$1.000 nesse serviço, você acha que vale a pena? E aí, mano, realmente, o maluco, ele limpava cada centímetro do carro. E eu, no final, vi aquilo ali, 1 minuto de vídeo. O cara, mano, o maluco ia lá, e pá, e arrancava os bancos, e limpava, e bababá, e aquela pergunta na tela, você acha que vale mais de R$1.000? Aí eu vi, porra, e o cara, mano, caprichou. Mano, foi lá e pum, e ele tirou ali, não sei o que. Aí eu vi 1 minuto de vídeo e falei, comentei, não! E aí, não fiz isso, não. Eu só ignorei. Mas, realmente, você sabia que eu já contei isso já, né? Eu já contei. Então, deixa pra lá. Vou desligar então, tá bom? Amanhã tem show de novo, aí nós se encontra nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fui! Nada de armas, use camisinha e volte no próximo.